Olá, gente, bem-vindos de volta ao canal. Eu tenho as duas bases da Chanel. Essa aqui eu já comprei umas 2 ou 3 vezes, gosto muito, né? Então eu queria compará-las. Essa é a Les Beige, né, reformulada. E essa é a Chanel, é número 1 da Chanel. As cores, essa é B10 e essa é B20, são diferentes. Mas os dois tons dão pra mim. Aí eu tô querendo ver qual a diferença dessas bases. Eu gosto muito dessa daqui. Essa eu conheci recentemente, né? Fora essas, eu tenho outras bases da Chanel. Só que essas duas, elas se comportam da mesma forma, né? Eu achei. Aí eu quero colocar uma do lado da outra para ver realmente, né? Qual é a diferença dessas bases? Ambas têm skincare na fórmula e se distinguem, mas elas têm uma cobertura maravilhosa. Elas são bases de luxo, né? Bases de longa duração, boa fixação na pele, tá? Pele madura, super rola, gente. Eu tenho 52 anos e essas bases ficam lindas na minha pele. Eu tenho muitas cicatrizes de acne, tenho bolsas, olheiras, várias imperfeições devido à idade, né? E à adolescência sofrida com acne. Tenho a pele hoje em dia mista, né? Mas a, a última dermatologista disse que minha pele já tá normal, né? Mas eu ainda carrego uma oleosidade, sabe? Eu sinto, né? Então, eu tô com meu rosto lavado, tonificado, hidratado, como sempre, meu skincare em dia, né, com produtos para pele oleosa que eu uso. E nós vamos estar colocando uma de cada lado para ver o que eu vou sentir de diferente nessas bases, porque eu achei ambas muito parecidas. Eu tô fazendo essa diferença porque eu tenho a Sublimage da Chanel, que veio na cor errada, não sei se vocês lembram. Mas essa base é uma base muito boa. Só que, ó, ela veio na cor errada, mas eu consigo usar ela. Aí, eu vejo a diferença da Sublimage para essas duas, que é na duração. A Sublimage não tem tanta duração como essas duas. E a Sublimage é muito mais cara do que essas duas. Tá? A Sublimage é muito mais suave na pele, assim, como diz, não de peso, mas de cobertura, né? Tem menos cobertura e eu acho que ela dura menos do que essas duas aqui, tá? Comparando com a Sublimage. Isso eu pude notar. Então, a Sublimage eu já sei que ela é uma base que não dura tanto na minha pele. Por exemplo, é uma base para mim usar no tempo mais frio, tá? Aí fica a dica para vocês, tá? É uma ótima base, só que não tem a resistência que essas outras duas têm. Por isso, eu não me interessei em fazer a comparação, porque eu já notei isso. Agora, essas duas eu não consegui separar a duração delas. Aí nós vamos testar, comparando elas duas, uma de cada lado, tá? Fica a dica da Sublimage, pra quem gosta de uma maquiagem mais leve, bem mais leve. Ela é altamente leve, vem com um pincelzinho, tá? Ótima base. Eu não sei se eu tenho outra base da Chanel. Tenho sim. Tenho essa Ultra Le Tinte. Essa Ultra Le Tinte tem uma cobertura maravilhosa, tá? Como essas aqui. Essas três têm mais resistência. São essas 4 bases da Chanel que eu tenho. Até na caixinha, porque eu comprei uma B20 e uma B10, se eu não me engano. Aqui. Essa é B10, cadê a outra? Não sei onde tá a outra, gente. Elas são bases de luxo que, no meu ver, vale super a pena ter, gente. Pra quem quer dica pra pele madura, tá?
Eu comparo muito essas bases da Chanel com essa base da NARS. É mais barata do que essas da Chanel, mas é tão boa quanto essa base aqui, tá? Na duração. Muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Quem quer dica de bases da Chanel, tá aqui. É essa. Essa é a dica. Eu realmente não estou achando a outra. Não faço a mínima ideia onde eu coloquei. E fica a dica das bases, tá? Dessas 4 bases, aqui tem menos duração, né, e menos cobertura, é a Sublimage, tá? Ah, gente, eu nem fiz minha unha ainda. Minha filha ficou de fazer minha unha, tô esperando. E vamos lá. O prime que eu vou usar, pra não dar interferência, que eu acho que é o prime mais leve, é esse da Guerlain. É um prime que é só um gelzinho. Eu acho que esse prime, ele serve mais como um skincare, sabe? Ele dá uma fixação na maquiagem, mas é um prime, assim, que eu... não sei se ele é muito... É porque ele é muito hidro, bem aquosozinho. É um gel, mas é bem uma águazinha. Tá vendo? Seca super rápido. Ele dá uma segurada boa na maquiagem. Disfarça os poros, assim. Mas não é um prime que dá... Deixa eu virar vocês um pouco mais. Não é um prime, assim, que dá muita diferença quando você vai aplicar base. Aí eu vou aplicar a Les Beige na cor B20 do lado de cá. Vou colocar direto assim no rosto, pra vocês verem. 3 pump dela. Então, desse lado tá Les Beige reformulado. Vou espalhar com o pincel e vou dar acabamento com a esponja. Aqui fica melhor. Essa Les Beige eu já comprei, acho que umas 4 bases dessa, porque eu gosto muito dela. É uma base linda, gente. Você pode fazer uma cobertura média, pode fazer uma cobertura leve com ela. Não chega alta, não. 3 pumper, tá vendo? A cobertura dela. Vou botar mais um por causa da testa. É muito delicado o pumper. Vou fazer divisão aqui. É uma base que eu gosto muito. Nossa, eu amo essa base. As bases da Chanel, eu gosto muito delas. Só achei que a Sublimage deixou um pouco a desejar entre elas. Entendeu? Agora eu vou dar acabamento com esponjinha. Ela aceita cobertura, tá, gente? Vou ajeitar um lado com a Les Beige reformulada. Lembrando que é reformulada, tá, gente? É uma base incrível. Essa é a cobertura dela, com 4 pumps de um lado só. Se ela tá numa cobertura média aqui, né? Mas ela não faz muita diferença. Vou mostrar pra vocês. Vou aplicar mais um pumper na área dos olhos, pra mostrar pra vocês que aceita, ó, a diferença no rosto. E que eu acho que a quantidade, ela não altera muito a cobertura, não. Ela permanece numa cobertura média. Mas é uma cobertura média super agradável. Uma boa cobertura média. Vocês veem que nem esconde minha sobrancelha. Pra quem gosta de uma cobertura a mais, teria que usar
um corretivo com essa base, tá? É uma aplicação com pincel e com a esponjinha. Com a Les Beige. A cor B20 dá muito bem pra mim. Então, essa é a aplicação da Les Beige, que eu amo. A duração dela, maravilhosa. Então, tá aqui. E agora nós vamos para número 1 da Chanel. Meu óculos está escorregando na minha cabeça. Vamos para número 1 da Chanel. Vou colocá-la no mesmo lado. Eu achei a diferença no pumper. Aquele pumper da Les Beige derrama tudo. Esse aqui não, quer ver, gente? Esse pumper aqui é mais... Como é que se diz? Usei ela uma vez só. Acho que eu não tirei muito. Nossa, demorando isso aí. Esse pumper, ele é mais delicado. Não sei se tem que girar. É mais delicadinho, sai pouquinho. Não quer sair, gente. Começou a sair, ó, mas tá difícil. Olha como é que é delicadíssimo o pumper dela. Muito. Ó. 3 pump. Olha só. É muito delicado esse pumper dela. Aí, ela nem suja. Aí, o que que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu tiro ela. Aí. Acho que fica mais parecido com o lado de lá. Porque esse pump é muito delicadinho, da número 1 da Chanel. Aí, vamos pegar o pincel. Já notei a diferença no cheiro. A número 1 da Chanel é mais cheirosa. E mais densa. Mais cremosa do que a Les Beige. E tem a cobertura maior do que a Les Beige. E é mais molhada do que a Les Beige. Lembrando que essa é a B10. Vou dar acabamento com a esponjinha. Virar o ladinho. Mas ambas têm cobertura média, gente. A número 1 da Chanel, ela dá uma oxidada, tá vendo? E a Les Beige, não. Ela já tá da mesma cor da Les Beige. O pessoal tinha me dito isso. Fiquei triste com esse pump, é muito delicado. Não é que ele tá quebrado, ele sai, mas sai quase nada. Vamos fazer uma coberturazinha a mais, como fizemos do lado de lá. Essa Les Beige, ela parece... ela é tipo uma colinha. A outra é mais água. Entendeu? Mas ambas eu acho que independente da quantidade que você vai colocar, pelo que eu tô sentindo, elas não chegam a cobertura alta. Elas permanecem na cobertura média. Mas ambas são fáceis de aplicar. E a textura é diferente. Essa é mais água, essa é mais creme. Eu não achei muita diferença entre elas. Entendeu? Eu achei diferente no momento, textura, cheiro, mudar na lente de aumento, textura e cheiro. Todas as duas ficam molhadinhas no rosto.
Ambas têm um skincare na fórmula, cobertura, mesma coisa. Eu não vi nada de diferente nessas bases. Por isso que eu queria fazer essa comparação, que eu vi muita gente falando diferença entre elas. Mas, gente, eu, sinceridade, não consigo ver diferença, a não ser no skincare da fórmula, tá? Então, fica aqui, ó. A aplicação da número 1 da Chanel, do lado de cá. 4 pumps também. E do lado de cá, Les Beige. Eu juro pra vocês que eu não vejo diferença nenhuma. Até a tonalidade, sendo essa B10 e essa B20, como essa oxida, ficou da cor da de cá. Eu não sei se vocês vão notar alguma diferença, mas... Tá? Eu tô fazendo essa diferença porque eu fiquei curiosa e há pedidos também, tá? Tá aqui, ó. Seguidora Bianca. Eu, sinceridade, textura e cheiro. Pra mim, e a fórmula, né, do skincare, tá? Porque essa é com camélia asiática, camélia vermelha, tá? E essa aqui tem ácido hialurônico, tem várias outras coisas, mas essa o que predomina é a camélia vermelha, na número 1 da Chanel, tá? Eu acho que vale a pena ter as duas. Se eu for escolher, eu escolho as duas, tá bom? E dizendo novamente que entre as 4, tá? Que o pessoal ficou na dúvida, entre as 4 da Chanel, a que menos tem cobertura é essa, tá? É uma cobertura leve, 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 não chega a média. E essas é uma cobertura média, todas 3, tá? E tem uma duração maior do que a Sublime, tá bom? Aí essa fica a dica pra vocês. Agora vamos terminar o rosto, né? O que vocês acharam? Eu gosto muito delas. A pigmento, elas não acumulam nas linhas, tá? Em cima aqui é porque minha pálpebra tem bastante pele, normal. Daí esse acúmulo na dobra, tá? Mas eu acho elas incríveis. Elas são batom. Eu não sinto nem a necessidade. Peguei o que tá aqui na frente mesmo. Da L'Oréal. Uva. Eu não sinto necessidade, mesmo tendo a pele oleosa, e elas terem esse viço, eu não sinto necessidade nem sequer de passar pó. Elas não dão sensação de que você está maquiada. Sabe? Elas são super agradáveis. As crianças estão brincando. Para quem gosta de uma cobertura maior, eu aconselho passar um corretivo, tá, gente? Um corretivo com mais cobertura. Mas como hoje a intenção é as bases, vou entrar com pó leve, tá? Pegar qualquer pó aqui, mais levinho, pra gente terminar a pele. Tá bom? E ela é uma base, elas são bases tão bonitas que você não sente necessidade. São bases pro dia a dia, gente. Bases com cuidado, tá? Não vou passar nem contorno, nem nada, porque eu quero ficar com elas. Mas de instante, gente, ambas das duas que vocês comprarem, eu acredito que a pele madura vai amar, tá? Pele jovem, para todo tipo de pele. Elas são bases belíssimas. E são bases para todas as ocasiões. Entendeu? Pegando tudo que tá na minha frente aqui, gente.
Eu só vou passar um blushzinho e... que o foco hoje são nas bases. Fazer dar uma corzinha, que sem blush eu não fico, não. Eu posso ficar sem tudo, mesmo sem blush. Até sem sobrancelha eu fico. Mas sem blush, dá não, gente. Eu me sinto uma defuntinha sem blush, entendeu? Aí fica a dica pra gente, pra quem perguntou, tá? Eu achei só essas 3 diferenças. Textura, cheiro, que a número 1 é muito mais cheirosa. A Lace Beige não tem cheiro, assim, forte. Não tem cheiro praticamente de nada. Entendeu, gente? Nas duasinho. E quanto ao conforto, ambas são altamente confortáveis. Lembrando, são bases caras, bases de luxo, que no meu ver, valeu super a pena conhecer, ter. Tanto que a Lace Beige eu já comprei não sei quantas. Acho que tem as 3 ou 4. Meu iluminador da Charlotte veio quebrado. É ele que eu tô colocando aqui. O douradinho. Fiquei com a dó. Tentei recompactar. Mas veio de tão longe que eu nem falei nada, sabe? Mas é um trabalho danado pra eu poder receber, né? Outros. Estou curtindo tanto aqui com o Milani esse lápis dele. É porque é duo. A gente não tem muito trabalho, entendeu? Um lápis só você usa pra sobrancelha, usa pros olhos. Então, ele sempre fica aqui na mão. Mas eu pedi um outro lápis. O lápis da Anastasia que veio pra sobrancelha, eu tô usando pouco porque eu achei ele muito fraquinho. Muito fininho a ponta. Nossa, muito... Não é muito ruim, gente. Como é que se diz? Você tem que ter uma mão muito leve pra passar ele. Esse aqui meu já tá até acabando daqui, de tanto que eu uso. Aí ele é muito fininho. Aí toda vez que eu passo, tem que ficar um ano com ele passando. Porque ele quebra. Entendeu? Aí eu prefiro o chanfrado dela. E eu comprei o chanfrado há muito tempo atrás. Acabou. Aí eu comprei esse fininho pra ver, né? Tava na promoção. Mas eu acho que não... que é melhor comprar o chanfrado. Esse aqui tá no finalzinho. Eu acho que valeu super a pena conhecer. Gente, essas bases são ótimas. Diferença é cheiro, textura e composição. Fórmula, né? Ai, tô errando essa sobrancelha. Direto. Elas são bases incríveis. Eu super indico. As crianças, essa aqui ficou maior. As crianças hoje estão espingardadas, né? Por causa de ontem, Dia das Crianças, né? Elas estão com energia para dar e vender. Eu nem ia gravar não, mas porque elas estão que estão. Sinal de saúde, né? Mas dá um trabalho. Ai.
acabando, eu vou comprar outro dele. Tá acabando, tá no finalzinho. Acho que eu tô usando a última gota. Foi difícil até de passar. Pontinha nem quis entrar. Só tem um pedacinho de nada. O de olho tem mais. De olhos, né? Ótimo, risca bem. Gente, essas bases, você só precisa dar um toquinho leve de pó. Que a sensação delas na pele é como se você tivesse com o seu skincare. Só um skincare na pele. De tão leve que elas leve assim em termos de conforto. Sabe? Elas são muito gostosas. Muito mesmo. Aí vai dar opinião de cada um, né? Elas são bases praticamente do mesmo preço, né? São bases mais caras. A Sublimage é mais cara. A Sublimage é mais cara. A Sublimage é mais de R$1.000. Essas da Chanel, vamos ver, pegar uma paleta da Chanel aqui, sem olhar. Elas são... Essa aqui eu usei. Vou pegar outra. Elas são bases que você, se for comprar no site da Chanel, você paga uma fortuna. Nossa, aqui tá... Acho que machuquei ela. Paga uma fortuna em termos de exportação, sabe? Eu acho que não vale a pena você comprar no site da Chanel. Eu tô falando assim porque eu acho que é muito caro. Essa aqui foi uma das primeiras paletas que eu comprei. Ela tem mais brilho do que cor. Mas foi ela que eu peguei. Vamos nela. Eu gosto de todas as paletas. Não tem muita coisa. Todas elas têm um acabamento gostoso, tanto mate como com cintilância. São fáceis de trabalhar, tem boa fixação. Eu, como tenho muita idade, tenho muita pelinha aqui assim, ó. Mas elas encaixam bem na pele, não ficam abrindo, tá? De jeito nenhum. Entendeu? Não precisa nem passar fixador de sombras. Gosto muito dessas paletas da Chanel, desses quartetos, né? Muito bom. Aí, eu acho que fica muito caro, gente. Fica no valor de 2 bases. Para você conseguir essas bases da Chanel, é bom você ter alguém lá fora para pedir para trazer. Me perguntaram também sobre isso, né? E eu acho que não vale a pena. Acho que é melhor você comprar os produtos da Chanel. Olha só, uma sombra só essa aqui. Pra mim, fico assim de boa. Pra mim tá ótimo. Aí, sai muito caro o transporte delas. Vou passar esse branquinho aqui embaixo. Nunca usei esse branquinho embaixo. Porque você paga 2 bases. Eu fiz o cálculo no site, nossa. Só de taxa me dava o preço da base. Eu falei, não. Amiga, manda pra mim. Aí ela mandou. Porque assim fica mais fácil, gente. Você não paga tanta taxa. Entendeu? E comprar um produto de R$500 e ainda ter que pagar a taxa,
é roubada. Aí fica aqui a paletinha. Usei dois tons só. Essas em dourado são as mais novas. Aliás, são as mais antigas. As mais novas vêm com um emblema em branco. Ou às vezes vem até sem. Como, tá vendo? Só o desenhozinho. Eu gosto tanto quando vem com... Quando vinha em dourado, eu acho mais chique. E aí, falta só a máscara de cílios pra completar. Tá uma pele bem viçosa, porque eu usei também um iluminador. Elas não são base altamente mate, tá? Eu acho elas até mais hidratantes. Eles dizem um soft matte, mas eu acho que elas são mais hidratantes. Elas têm muito skincare na fórmula, gente. Essas bases. Entendeu? Essas bases é para quem gosta de viço na pele. Não é para quem gosta de mate. Mate, tá? Eu acho que vale a pena ressaltar isso. Porque às vezes a pessoa compra, né? Que viu um vídeo. Aí tem pessoas que têm interpretações diferentes, né, gente? O cheiro de mel que eu descobri da Kiko é dessa máscara aqui, ó. Eu queria saber qual o produto que tinha o cheiro de mel. Descobri, é a máscara. Que é a máscara mais cheirosa que eu tenho. Não tem nenhuma outra máscara com esse cheiro. Já estão brigando, ó. Ai, gente, eu não tenho como não fazer vídeo. Porque elas estão brigando. Essa máscara, ela é bem molhadinha, tá? Aí você tem que passar ela bem levinha. Porque tá bem novinha. Aí ela acaba sujando um pouco. Mas seca, depois você limpa. Se eu mexer nela molhada, aí vai borrar mais. Bem, eu acho que é isso, gente. O que eu posso dizer dessas bases. Tá? Que é o que eu senti. Agora, com uma de cada lado. Gente, que cheirinho gostoso dessa máscara de mel. Tem tratamento ela também. Eu gosto de passar ela junto com a branca. Ela deixa os cílios tão bonitinho. Só que ela tá muito molhadinha. Eu fico com a dó de deixar minhas máscaras abertas. Ó, tá vendo? Uma make muito delicada. São produtos com tratamento. Então, são produtos que eu indico usar todos os dias, tá? Pra aproveitar o tratamento da base. Né? Se você for deixar essas bases encostadas, você vai perdê-las e não vai aproveitar o tratamento delas. Vou tentar tirar esse borrãozinho aqui. Tá mais seco. Entendeu? Essa é a minha dica. Se você for querer dar alto numa base para deixar encostada, gente, não vale a pena. É como se você estivesse comprando um skincare, essas bases. Eu acho assim. São bases que você tem que usar continuamente, tá? Aí fica a minha dica pra vocês. Esse foi só um resumo, comparando as duas. Não notei em termos de ficar com elas na pele. Não notei nada de diferença. Somente na hora da aplicação, sentindo o cheiro e a textura delas, que essa aqui parece até uma colinha. Essa aqui é mais líquida, mais água. Tem mais água na fórmula dela. E tanto a B10 quanto a B20, ó, dão em mim, porque essa aqui oxida, tá? Essa mantém a cor, essa não. Essa vai se adaptando ao seu tom de pele, né? Aí vai se ajustando. Então,
É bom comprar uma cor a menos, né? Essa aqui não, mas é a número 1 da Chanel. A Lace Beige é bom comprar, acertar no tom. Agora, a número 1 da Chanel é bom, você pode comprar um tom a menos. E fica a dica. E essa foi a impressão, comparando as duas, tá? Eu gosto de ambas. Fica a dica. Espero que gostem do vídeo. E se gostarem, curte, comente, compartilhe, deixa um like no vídeo. E se inscrevam no canal. Tem mais vídeos pra vir aí. Tem shots, temos podcasts, playlist com vários vídeos de shots. Fica a dica. Um beijo, gente.